da palavra de sabedoria, hoje você vai ganhar 10 estudos novos para o Shabat. Todos curtinhos, né? Você ouve tomando café, você assiste cada um. 5 minutos, 6 minutos, é coisa rápida para edificação da sua igreja e a sua edificação pessoal. Amém? Irmãos, boa tarde para todos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. A Damastor chegou também. Graça e paz, Damastor. Seja bem-vindo, meu filho. Oremos então e comecemos a nossa palavra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço nesta tarde, te louvo de todo o meu coração, peço a tua bênção, Pai amado, por todas as pessoas que estão entrando para assistir esse vídeo, e eu te peço agora muita graça e misericórdia sobre a minha vida, para que venha realmente uma unção sobrenatural sobre a minha vida, e a minha palavra seja a boca do Senhor nesta hora. Não permita que saia da minha boca nenhuma palavra que não te agrade, Pai amado, ou que não venha edificar os corações que estão nos ouvindo. Eu te peço graça e misericórdia, uma unção poderosa, e que esta unção venha, Pai amado, aqui onde estou neste momento ministrando, mas que também atravesse todas as barreiras tecnológicas, Pai amado, e chegue até o coração daqueles que estão nos ouvindo. E todos nós queremos ser abençoados. Antecipadamente, meu Pai, eu já te dou toda a honra e toda a glória dessa transmissão em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastora Santos. Eu sou riquinho de sabedoria, conhecimento e unção. Muito obrigado, pastora, pela sua palavra. A senhora é uma pessoa muito gentil. A senhora sabe como eu gosto da senhora e sabe que eu tenho certeza que a senhora é uma tremenda mulher de Deus, temente a Deus e que conhece bem a palavra também. Amém? Vamos lá. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre a questão de Miriam e Arão e Moisés, que aconteceu com a rebeldia deles, né? Hoje eu tenho um personagem especial para falar sobre vocês, muito conhecido, é o rei Davi. Todo mundo sabe da história dele, mas talvez não conheça alguns detalhes da história dele. Então, por exemplo, quando as pessoas falam do pecado do rei Davi, normalmente essas pessoas estão se referindo apenas ao adultério. Mas eu vou te provar que tem uma coisa muito mais grave ainda do que simplesmente o adultério. Belém Lara Avilés está assistindo, seja bem-vinda, bem-vinda também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quando nós perguntamos isso, a questão toda é falar que Davi cometeu um adultério. Entretanto, nós temos que acontecer o que ocorreu por trás desse adultério. O que foi, na verdade, que levou ele ao adultério? Além do mais, as pessoas dizem que ele foi perdoado por Deus, mas ele pagou as consequências desse adultério. E deixa eu te explicar uma coisa logo de início, para você entender perfeitamente como funciona a cabeça do nosso Deus e como deveria funcionar a nossa também. Quando Deus perdoa alguém, ele não perdoa meia boca, ele não perdoa 50%, ele não perdoa 60%, 70%, 99%, não. Perdão divino é perdão total. E se tem perdão total, não pode ter consequência, porque consequência é castigo, consequência é correção. Então, quando eu escuto alguém dizer, olha, você pode pegar, você pode ser perdoado, mas vai sofrer as consequências. Então não houve perdão. Se houve perdão, está perdoado. Tanto é que quando nós nos convertemos, que entramos na igreja e aceitamos ao Senhor Jesus, ele mesmo diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Os que você se lembra e até os que você não se lembra são perdoados. Ou seja, ficha limpa, limpíssima. Significa que ele perdoa. Tanto é que o Senhor diz assim, eu jamais me lembrarei dos vossos pecados e da vossa iniquidade cometida no mundo. Está perdoado. Fica tranquilo. O que você fez lá fora antes da conversão, tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Isso aí está perdoado, está limpo. Tua ficha está limpa. Porém, quando você está na presença do Senhor, você então entra num outro padrão de vida. Um padrão superior, um padrão mais elevado do que aquele que você tinha no mundo. E agora tem regras. E as regras é a palavra de Deus. As regras estão na palavra de Deus. Então você precisa entender certas coisas. Então, quando Deus perdoa, perdoa de verdade.
esse pecado de Davi, de adultério, foi perdoado. Eu vou provar para você, porque daqui a pouco eu vou ler um texto aqui na palavra, e você vai ver que o profeta vai dizer para ele: o teu pecado foi perdoado. E se foi perdoado, foi 100% perdoado. Mas espera aí, o que foi que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi é que tinha uma outra situação que ele não consertou, que ele não se arrependeu, que ele não buscou a Deus. Porque até então o que chamou a atenção, o pecado que apareceu, que sobressaiu, foi o tal adultério. Mas havia outra coisa por trás, como hoje em dia, quando alguém comete um pecado na igreja, às vezes a igreja fica fixada no pecado grosseiro, no pecado grotesco, no pecado que apareceu sem entender as razões que estavam por trás daquele pecado, não é mesmo? Então é isso que nós temos que enxergar muito bem para podermos entender certas coisas. Mas vamos lá, a palavra. A Bíblia diz aqui, eu vou ler para vocês aqui, no pecado de Davi, que diz assim, deixa eu botar o meu óculos aqui que fica mais fácil para mim ler. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa, muito linda. Você sabe que de vez em quando a Bíblia fala de mulheres bonitas, né? A Bíblia fala de Sara, mulher de Abraão, mulher formosa, bonita. Fala de Ruth, a Moabita, também muito bonita. A Bíblia fala até que Jezabel, uma mulher endemoniada, né? A mulher do cão endemoniada, mas que também tinha uma formosura tremenda. Os homens se apaixonavam por ela, pela sua beleza, mas era uma endemoniada, né? No caso aqui, está falando de Betseba, uma mulher muito formosa. E havia outras muito bonitas que apareceram na Bíblia. Então vamos lá. Davi mandou perguntar: quem é? Quem é essa mulher? Aí disseram: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus irmãos, complicou a situação. Agora aparece o fruto do adultério, um filho. Aparece o fruto do adultério. Ele, o rei, né, deu uma de esperto, deu uma de desentendido, não quis se pronunciar a respeito disso, mas ficou preocupado, ou quer dizer, não ficou preocupado no momento, porque sabia que a mulher tinha um marido. Então, se a mulher está grávida, deve ser do marido dela, vai botar a culpa no marido dela. Mas e o marido dela? Não, o marido dela está na guerra. O marido dela está na frente de batalha. O marido dela, meu rei, está numa guerra que você deveria ter ido e não foi. E você sabe que os reis tinham que comandar as tropas, tinham que estar na frente de batalha. E nessa batalha especificamente o rei não foi. Ficou ocioso no palácio. E aí tem um ditado que circula no meio dos evangélicos, que mente vazia é oficina de Satanás, né? Está sempre bolando coisa ruim quando a mente está vazia. Então, ele teve uma ideia, não tem problema, manda buscar o soldado para que passe os dias com a sua mulher em casa. Provavelmente ele vai se relacionar com ela e é fácil botar a culpa nele. O que ele não sabia, o que ele não entendeu, o que ele não tinha conhecimento, é que esse soldado não era um recrutazinho qualquer. Esse Urias, ele não era um soldado raso, não era um soldado que está por baixo da situação. Não. O exército de Davi tinha tropas de elite. E esse Urias, ele pertencia a um grupo de 30 soldados, como se fosse uma espécie de BOP da ocasião, Batalhão de Operações Especiais da Davi. Urias era um oficial de alta patente, não era um recrutazinho, era um oficial de alta patente e era um soldado super treinado e tinha um caráter, tinha uma personalidade, era um homem de honra. Homem de honra. E quando o rei mandou buscá-lo para que se deitasse com a sua mulher, ele sabia que os seus companheiros estavam no campo de batalha. E ele pensou: mas como eu vou deitar-me com a minha mulher, vou entrar na minha casa enquanto os meus companheiros estão morrendo pelo meu rei? De modo nenhum, eu não vou entrar na minha casa, eu vou ficar aqui, mas amanhã, se eu puder, já volto para o campo de batalha, porque eu tenho que defender o meu rei. O meu rei, o rei que está me traindo, o rei que me traiu, o rei que adulterou com a minha mulher. Ele não sabia, claro, mas ele era um homem de honra. Vai guardando bem essa palavra, porque eu estou enfatizando bastante para você que Urias era uma pessoa de honra.
para depois te dar uma revelação profunda para você entender certas situações que acontecem dentro das igrejas e o pastor não percebe, a liderança não percebe, mas Deus percebe. E aí é que mora o perigo, é quando Deus percebe e a gente não percebe. Urias não se deitou com a sua mulher. Então o rei teve irmão Zé, enche a cara dele de bebida, dá bebida para ele, vai ficar bêbado. Quando ele ficar bêbado, ele vai entrar em casa. Não adiantou, nem bêbado, nem com a cara cheia de vinho, ele perdeu a hombridade, ele perdeu o caráter dele, ele perdeu a ética dele, ele perdeu a honra dele. Não vou. E o rei não teve solução, procurou a solução mais drástica, mais dolorosa. Escreveu uma carta para o general, para Joabe, escreveu uma carta, pega este homem, coloca ele na frente de batalha, para que ele morra mais depressa, para que ele morra logo. E olha, sabe quem levou essa carta para o general? Foi o próprio Urias. Urias pegou a carta, que era um papel enrolado, um pergaminho enrolado, pegou a carta, botou debaixo do braço, botou lá na sua mochila, não sei aonde, levou a carta, e esse homem era um homem de tanta honra que ele não abriu a carta do rei. Se ele abrisse a carta do rei, ele via que era uma carta de sentença de morte da sua própria vida. Quando tem honra, ele vive na honra, ainda que perca a sua vida, mas vive na honra. Honra é fundamento de reino. Honra é um fundamento pelo qual você deve lutar a sua vida inteira. Não somente na igreja, mas até fora da igreja. E principalmente na igreja. Quando você é pastor, você é apóstolo, você é profeta, que você estiver ministrando a palavra na sua igreja, você é obrigado a viver o que você prega. Você é obrigado, olha a palavra, não é uma sugestão, não. Na verdade, você tem a responsabilidade de aquilo que você está passando para as suas ovelhas, você vê. Senão, você não é homem de honra. E se você não for homem de honra, toma cuidado, porque o Pai é Deus, é um Deus de honra. Bem, Urias foi, levou a carta, entregou para o general. O general fez o que o rei mandou, colocou na frente de batalha, e realmente aquele oficial de elite, aquele oficial bem treinado, homem de honra, morreu. E quando morreu, Betseba ficou viúva, e aí Davi achou que poderia consertar a situação, então levou Betseba para casar-se com ela. Ele, que já tinha várias mulheres, pegou mais uma, sem problema, né? O problema, a questão toda, é que aquele filho era um fruto de um adultério. Aquele filho, Deus não queria aquele filho. Então aquele filho acabou morrendo, né? Quando o filho morreu, Davi, então, emocionalmente tocado pela doença da criança, chegou até a jejuar para a criança não morrer, porque ele não queria que morresse. Mas a criança morreu. Quando morreu, acabou o jejum, não aconteceu mais nada. Agora preste atenção, eu falei para você que tinha alguma coisa além do adultério, não falei? Eu disse que o adultério é o pecado mais falado, mais comentado, o que mais sobressaiu, mas que por trás dessa história tem algo mais profundo. Você sabe o que é? O maior pecado de Davi, além do adultério, foi a questão de ter atacado a honra de uma família. Davi destruiu uma família. Davi destruiu uma família por causa de instintos sexuais. Eu sei que ele foi salvo, eu sei que ele foi perdoado, eu sei que ele se consertou, eu sei que ele se arrependeu, eu sei disso tudo. Mas eu estou falando do momento dele naquela época, naquela ocasião. Ou seja, uma família honrada, uma mulher que era apaixonada pelo seu marido. Betseba era apaixonada por Urias. Urias, homem de honra, era apaixonado pela sua mulher. Os dois apaixonados. Davi, na sua loucura, entrou no meio dessa família e criou uma situação de desonra. E aí, a desonra... Deixa eu explicar uma coisa sobre o pecado. Quando você vai fazer uma espécie de ranking de pecado, você vai ver que o adultério, entre todos os pecados que aparecem na Bíblia, o adultério não é o mais importante. O adultério vai aparecer lá em 12º, 14º lugar, por aí, né? Se você fizesse os pecados mais graves, esse, o adultério aparece lá longe. Porém, a Bíblia diz claramente que o adultério é um pecado contra o corpo, né? A pessoa que peca em adultério está pecando contra si mesmo, né? E contra outra pessoa. Mas o pecado da desonra não é contra o corpo, não é contra a pessoa. Todo pecado de desonra é contra o Senhor, porque Ele é um Deus de honra.
O fundamento de honra é dele, é do reino dele. Não, no primeiro vídeo, eu disse que não existe reino sem honra. Então, quem vive no reino tem que viver na honra. Você desonrado não pode viver no reino. Se você viver na desonra, você vai ser expulso do reino pelo Senhor. Ah, apóstolo, o senhor está sendo muito radical, o senhor está sendo muito duro. Eu não estou sendo duro coisa nenhuma, não. Eu estou apenas passando para você o que a Bíblia diz. Se você nunca leu, o problema é seu, mas eu li e entendi. Que é verdade mesmo. A desonra, você desonrar alguém, é um pecado contra Deus. E aí, quando o negócio é contra o Senhor, vai ter consequência. Quando o profeta veio falar com Davi, o profeta Natan, que contou aquela história da ovelhinha, Davi, né, deu uma de moralista, né? Não, quem fez isso? Quem foi? Esse homem tem que morrer, quem é esse homem? E o profeta, tu é o Senhor, tu és esse homem. Ah, mas eu... Aí ele se arrependeu rapidamente, aí de mim, e agora eu vou morrer porque eu cometi um pecado. E o profeta disse, não, rei, fica tranquilo, esse teu pecado, esse teu adultério foi perdoado. Deus te perdoou. Você nem pediu perdão, ele já te perdoou. O adultério foi perdoado, a desonra não. Porque a desonra demanda uma restauração, demanda um conserto, demanda você chegar lá e se consertar com quem você desonrou. O problema é que a pessoa desonrada já tinha morrido. Aí pegou para o lado dele, né? A mulher estava com ele. Agora você imagina, esta mulher, Betseba, vivendo cerca de 40 anos com Davi até a sua velhice, vivendo com ele e pensando no seu marido que estava morto, porque ela gostava do marido dela. Gostava do marido dela. De repente ela perdeu o seu amor e foi obrigada a viver com um homem que a desonrou. Imagina o coração dessa mulher durante esses 40 anos convivendo com Davi. Imagine o coração de Betseba, ainda que Davi gostasse de Betseba, ainda que fizesse uma promessa maravilhosa, quando nasceu Salomão, olha, o caso é o seguinte, os outros filhos mais velhos teriam direito ao reino, mas eu vou dar o reino para ele. Tentou consertar, tentou fazer alguma coisa diferente com ele, mas ele não deu certo. E aí, resultado, você vai ver que uma palavra de revelação que eu vou te dar aqui agora, se alguém desonrar uma pessoa que já é desonrada, o processo de correção divino é um. Porém, se uma pessoa desonra alguém que vive na honra, toma cuidado, porque o processo de correção de Deus é doloroso, é duro e vai pagar na mesma moeda, ou talvez mais caro ainda. Vou repetir, se desonrar uma pessoa que já vive na desonra é uma coisa, mas quebrar, destruir a honra de alguém que vive honrado como Urias, aí a história é outra. Urias morreu, mas Deus estava atento para consertar a situação para ele. Olha que coisa interessante. Bem, você sabe que a situação não foi consertada, Davi achou que casando com Betseba estava resolvendo o problema, ia dar um lar para ela, ia dar dinheiro, ia dar tudo, mas o coração dela ainda continuava sendo de Urias, né? Tudo bem, vamos à frente. Por causa disso, essa desonra se instalou no lar de Davi. Não foi um lar que desonrou? Não foi um lar que ele arrebentou? Não foi um lar que destruiu? Então, esse processo de desonrar um lar entrou no lar dele. Porque é exatamente assim que funciona. A desonra que você cometer contra alguém, ela vai entrar na sua própria vida e você vai pagar na mesma moeda com que você fez com os outros. Por isso, irmãos, a honra é uma proteção. A honra, quando a gente vive na honra, honrando as pessoas, honrando a liderança, honrando a Deus, honrando a sociedade, honrando quem tem que ser honrado, nós estamos protegidos e guardados. Mas quando vivemos na desonra, aí o negócio é feio e a gente tem que tomar cuidado. A desonra que ele fez no lar, entrou no lar dele, e ele não soube como solucionar o problema. Daqui a pouco ele vê o irmão estuprando a irmã, o filho dele estuprando a própria irmã, um caso de estupro, de adultério dentro da própria família. E quando o assunto foi levado para ele, o que foi que ele fez? Nada, porque ele começou a imaginar que ele era uma pessoa que estava vivendo em desonra. E olha que coisa interessante, era um grande rei, era um grande lutador, um grande guerreiro, um grande administrador, um grande adorador, ele era grande em tudo, mas na questão da honra, Davi
Davi, Davi. Você precisava entender um pouquinho. Davi, você devia ter assistido esse estudo aqui primeiro, Davi. Para você entender como é que o negócio funciona. Daqui a pouco, um filho seu começa a desonrar. Absalão começa então a criar problema. Absalão viu que o pai não resolveu o problema do estupro da irmã, pegou o irmão e passou o cerol nele, matou ele. Começou a resolver os problemas e começou a se tornar inimigo do próprio pai. Então Absalão acabou virando um inimigo do rei e do reino, a ponto de desafiar o pai e a ponto até de chegar a preparar uma cilada para matá-lo. Quando mandou convidar ele para fazer uma festa na cidade dele, meu pai vem para cá, meus irmãos, vem todo mundo para cá, mas na verdade é uma cilada para matar Davi. O filho armando para matar o próprio pai e tomar o reino dele. Mas Deus não permitiu, Davi não foi e o plano foi frustrado. Mas o que eu acho interessante é que houve uma situação muito pior ainda, nessa situação de Absalão com Davi. É porque, olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês aqui, vocês vão ficar espantados de ver essa situação aqui. Um dia o rei saiu para algum lugar, deixou as suas concubinas lá no palácio, né, onde tinha que estar, cuidando da casa, cuidando do palácio, e de repente Absalão chega e conversa com um amigo dele, um amigo também endemoniado, um tal de Aitofel, né, que também era outro perigoso também, outro endemoniado, e se aconselha com ele, e Aitofel diz assim: o caso é o seguinte, eu vou te dar um conselho sobre o que você deve fazer. E disse Aitofel a Absalão: coabita, tem relação sexual com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo Israel o que tu fizeste, odioso para com teu pai será, animar-se-ão todos que estão contigo. Olha que conselho do Satanás, do cão que esse homem deu para ele. Você coabita com as mulheres do teu pai, e quando todo Israel tomar conhecimento, que vão ver que ele está completamente desmoralizado, desonrado, o rei desonrado, ele não vai poder governar mais o reino. Então todo Israel só vai voltar contra ele. Esse foi o conselho de Aitofel para ele. E sabe o que Absalão fez? Absalão chegou no pátio, né, está escrito aqui, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, à vista de todo mundo, ou seja, ele coabitou, ele se relacionou sexualmente em público, para que todos vissem. Ele queria que as pessoas vissem ele fazendo farra com as mulheres do seu pai, com as concubinas do seu pai. Isso é uma coisa gravíssima, é um lar totalmente desestruturado, desonrado, e não havia nenhuma honra para o rei nesse aspecto da família. Desonrou uma família, a família dele entrou pelo mesmo processo, porque o processo da desonra entrou na vida dele, na família dele. Agora, olha que coisa mais interessante ainda que você vai ver aqui nesse texto. Ele fez a tenda no eirado, à vista de todo Israel. Você sabe que eirado era esse? Esse eirado foi o mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar, onde ele estava quando ele olhou para Betseba. O pecado da desonra que ele cometeu foi cometido contra ele exatamente no mesmo lugar. Olha que coisa interessante, né? O mesmo lugar de onde Davi avistou Betseba, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O que Davi fez em oculto, Absalão fez em público. Davi adulterou em secreto, em oculto, escondido. O filho dele fez em público. Sabe com quem? Com as concubinas de Davi, do seu próprio pai. Que mentalidade diabólica tinha esse tal de Absalão. Mas é porque esse Absalão, irmãos e irmãs, ele era filho de Davi. Sabe o que significa? Que Absalão, desde criancinha, desde pequenininho, ele foi criado num lar onde havia desonra. É grave isso, né? Absalão era um homem desonrado, porque o lar onde ele foi formado, onde ele formou seu caráter, onde formou sua personalidade, onde ele se estabeleceu, onde ele aprendeu, foi um lar desonrado. Aí ele aprendeu a viver na desonra. Tem ou não tem coisa pior do que o adultério? Talvez para Deus seja fácil perdoar o adultério. Talvez, não sei, mas a desonra, não. Quando você desonra alguém, está desonrando a Deus. Quando você desonra o seu pastor, você está desonrando quem colocou o seu pastor onde ele está.
e quem colocou foi Deus. E quando você critica, você fala mal, você o desonra, toma cuidado, porque você está atraindo o espírito da desonra para dentro do seu lar. E aí você vai ter problema. E aí você vai ter dificuldade. Você vai lutar contra Deus. E olha, em todo o meu tempo de existência nessa terra, que eu estudo a palavra, eu nunca vi alguém ganhar uma parada contra o Senhor. Ele vence todas elas. Então não adianta lutar contra ele, porque não tem jeito. Ele é invencível, principalmente nessa questão de desonra. Então, no mesmo lugar onde Davi fez em oculto, Absalão fez em público o que ele fez em oculto. Então, de acordo com as leis da época, somente aos reis cabia o direito de possuir as mulheres do seu antecessor. Ele estava possuindo a mulher do pai dele enquanto o pai ainda era rei. Ou seja, ele estava desonrando o pai dele. Olha que coisa impressionante, como a desonra se instalou na família de Davi, porque no começo do seu reinado foi uma família que ele desonrou, foi um soldado de honra, um oficial treinado, super treinado, do grupo especial de combate, os 30 de Davi, era justamente 30, Davi tinha 30 e depois tinha 3, esses 30 era a guarda especial de Davi, eram os melhores combatentes que havia em Israel, eram esse soldado do qual Urias fazia parte. Então, veja como a desonra é terrível. Ele não desonrou um homem desonrado, ele desonrou um homem que tinha honra, inclusive para com ele. Enquanto Urias honrava Davi, Davi desonrava Urias. Isso é forte, irmão. É muito forte mesmo, Rafael. Aleluia. Chegou o Jorge Coelho, ele é top. Quando chega falando de hebraico, já sei que é o Jorge Coelho. Ele é top, Jorge Coelho. Mas não parou aí. O negócio continua, a história da desonra continua na família dele. Eu não falei para vocês que Betseba amava Urias e viveu 40 anos ressentida com Davi? Amargurada com Davi? Triste com Davi? Você imagine Betseba, depois de toda essa situação, ela tendo que se deitar com Davi, coabitar com ele, com o assassino do seu marido. Irmãos, não é fácil para uma mulher passar por uma experiência dessa, mas ela passou. Bem, chegou uma época que Davi começou a envelhecer e tal, Salomão já assumiu o reino, começou a reinar, o governador Davi ainda estava vivo lá, a Sulamita lá esquentando seus pés de noite e tal, etc. Aí acontece um episódio que vem caracterizar ainda mais a questão da desonra na família de Davi. Essa então foi forte demais e eu vou ler para vocês aqui. Adonias, que era mais velho que Salomão, né? Tinha nascido antes de Salomão, era irmão dele, porque também era filho de Betseba, disse para ela: minha mãe, a senhora tem que dar uma palavra com Salomão, fala com ele, porque afinal de contas o rei sou eu sou mais velho, então sou eu que tenho que estar governando. É claro que se eu falar com ele, ele não vai aceitar, mas se a senhora falar, é claro que ele vai aceitar, a senhora é mãe, ele vai aceitar. Então Adonias veio, falou com Betseba e disse assim: é de vinda, é de paz a tua vinda? Respondeu: é de paz. E aí então disse essa palavra para ela: fala com ele e tal, explica para ele, é o pedido que eu te faço, né? E ela então, tá bom, vou falar com Salomão. Olha o episódio, olha a cena que aconteceu no palácio, olha a questão da honra e da desonra, que eu vou te mostrar aqui agora. Está escrito aqui no capítulo 2 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, é fortíssimo isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 13 até mais ou menos o 27, até o 25. Eu só vou ler um texto só. Betseba veio até Salomão e disse assim: meu filho, olha como ela se dirige ao rei: meu filho, sua mãe quer falar com você, eu quero falar contigo, mas eu quero te fazer uma coisa, eu quero falar com você, mas eu quero que você de antemão me prometa que não vai recusar o meu pedido. Preste atenção na cena que aconteceu lá, eu vou ler para vocês aqui. Foi pois Betseba encontrar com Salomão, encontrar com ele, para falar-lhe por Adonias. Olha só, o rei se levantou, saiu da cadeira,
saiu do trono e caminhou em direção a ela. Aí diz assim: o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Olha que cena interessante. O rei Salomão estava sentado no trono, como rei, todo-poderoso e tal. Quando viu a mãe dele, se levantou, e ela disse que queria falar com ele, né, para não negar. E ele se inclinou. Ele fez um gesto de humildade. Ele se inclinou porque ele, diante da sua mãe, ele reconheceu a autoridade maternal dela sobre ele. Ele honrou a sua mãe. Que coisa linda, o rei, o grande rei de Israel, se inclinando para a mulher. Foi a única mulher que ele se inclinou, foi a sua própria mãe. Afinal de contas, mãe é mãe. Até mãe de rei é mãe de rei. Né? Então, quando ele vai lá, ele se inclina para ela, ele presta honra para sua mãe, que vinha com o coração cheio de maldade contra ele, manipulada pelo seu outro filho, Adonias. Bem, ele se inclina para ela. Mas quando ela diz que quer falar com ele e pedir para ele não negar, ele disse: claro, minha mãe, eu não vou te negar nada, claro que eu não vou te negar. Mas aí ele pega a sua mãe, vem andando de volta para o trono, olha só, vem andando de volta para o trono, ele se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono. Quando ele senta no trono dele, ele deixa de ser o filho de Betseba, e volta a ser o rei de Israel. Quando ele levantou do trono, caminhou até a sua mãe, ela era mãe do rei. Quando ele volta, senta no seu trono, ele pede um soldado para botar uma cadeira do lado. Pega uma cadeira aqui para minha mãe, aqui ó, e mandou por uma cadeira para sua mãe e se assentou a sua mão direita, botou a sua mãe do lado direito, lado de honra, né? Senta aqui, minha mãe. Só que agora a situação mudou. Agora é o rei Salomão e ela agora é uma súdita do rei Salomão. Quando ele se inclinou, era a mãe dele. Agora não, agora ele é o rei dela. Lá, ela era a mãe dele, ele era o filho dela. Agora ele não é o filho dela, agora é o rei dela. Então ela vai e solta a bomba em cima dele. Sabe o que é, meu filho? Eu queria pedir a você, eu tenho certeza que você não vai negar. Eu queria que você desse a Sunamita, desse a Abisag, a Sunamita, a Adonias, seu irmão, por mulher. Sabe quem era Abisag? Era a mulher de Davi. Olha que pedido Betseba está fazendo. Pega a mulher do teu pai. Davi nem tinha morrido ainda. Desculpa. Pega a mulher do teu pai e dá para o teu irmão. Desonra, desonra e desonra. Ela estava aproveitando a oportunidade para se vingar do que tinha acontecido com ela 40 anos atrás, quando Davi matou seu marido. Mandou matar seu marido. Deu um jeito de matar seu marido. Ele disse: minha mãe, a senhora quer que eu dê a mulher do meu pai para o meu irmão? Por que a senhora não aproveita, já pede também o trono para Joabe, para todo mundo? Por que não pede o trono também? Ele ficou irritado, ficou irado na hora. Por que a senhora não pede tudo logo? Aí disse para ela, duramente para ela calou a boca, ela ficou com medo, calou a boca. Só, vive o Senhor, que nem Adonias, nem Joabe, nem ninguém vai viver mais para contar essa história. Vou matar todo mundo. Até porque, deixa eu ler um texto para você aqui que eu não li. Até porque, antes de Davi morrer, Davi chamou Salomão, deu uns conselhos para ele muito bons a respeito do Senhor, da sabedoria, do temor a Deus, tudo isso, né? Que eu não vou ler aqui porque o texto é muito comprido. Mas ele fez um pedido a Salomão. Salomão, se lembra de Joabe, que não me honrou quando eu perdoei lá o general que tinha me prejudicado e acabou ficando com raiva e acabou matando os soldados? Ele não me honrou, ele não obedeceu a minha ordem. Fala o seguinte: eu não quero que ele viva porque ele vai te atrapalhar. Você é rei agora e sabe o que fazer. E Salomão: sim, senhor, meu pai, eu sei o que vai fazer, deixa comigo. Ah, tem outro também, tem Simei, o filho de Gera, que também me amaldiçoou. Esse é outro também que não presta. Olha, não deixa ninguém ver. Ah, tem um sacerdote também, tem também o Abiatar, também foi outro que me desonrou e tal. Olha, Davi se levantou e disse assim: meu filho, eu estou velho, não vou fazer mais nada, mas você é o rei, não deixa ninguém vivo. Porque eles são traidores, são traíras. Olha que coisa interessante. Me desonraram e agora não vão viver mais nessa terra depois que eu morrer. E Salomão cumpriu. Só teve uma situação interessante. Eu disse para vocês que Salomão era uma pessoa de honra. Que Salomão, quando foi encontrar o sacerdote Abiatar, falou assim para ele. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai-te para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte.
pelo meu pai, pela ordem do meu pai, eu te mataria agora. Porém, não te matarei hoje, porquanto tu levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições. Porque Deus permitiu que você levasse a arca, porque meu pai te deu essa honra, e porque quando meu pai sofreu, você ficou do lado dele naquela época, por causa disso, por causa desse favor, por causa dessa honra que você teve com meu pai, eu não vou te matar. Só vou fazer o seguinte: tu vai embora daqui, desaparece daqui, eu não te quero em Jerusalém. Vai para Tote, é um deserto, fica por lá, nunca mais pinta por aqui. Vou poupar a tua vida, porque um dia você teve um momento de honra com meu pai. Salomão era uma pessoa de honra. Interessante isso, né, irmão? Porém, Joabe e Simei não teve jeito. Quando Joabe disse que não ia matar, ele mandou: pega ele, arremete contra ele, e quem estiver com ele vai também. Ele desonrou meu pai, ele desobedeceu meu pai, ele tentou tirar a honra do meu pai, não vai viver. Simei amaldiçoou meu pai também, ele amaldiçoou, eu vou mostrar a ele como é que eu faço com que amaldiçoou meu pai, vai morrer também. Tocou no meu pai, desonrou meu pai, vai pagar com a vida. Irmãos, como eu disse aqui no princípio desta palavra hoje, não foi apenas o pecadinho de adultério que Davi pagou, não. Davi teve sua família toda em desonra. Que situação terrível que ele passou, que situação complicada que ele passou. Eu estou falando aqui, irmãos, apenas alguns aspectos, porque o estudo aqui é muito curto, não dá para a gente falar tudo. Se isso aqui fosse um seminário, eu ainda ia falar mais coisas aqui. Eu ia falar da Mical, da mulher dele, quando ele vem dançando com a arca, entrando na cidade, louvando e adorando a Deus, cheio do Espírito Santo, né? Todo mundo alegre, todo mundo louvando, e Mical, que era uma mulher que não gostava dele, não tinha sentimento nenhum por ele, ela depois chama ele no canto, e por ser mulher dele, dá uma bronca nele, chama a atenção dele, exorta ele, e assim: como é que você pode, você dançando com essas vagabundas aí, você com esse bando de mulher à toa aí, isso aqui? A mulher estava adorando a Deus, estava adorando, que adorando nada, estava dançando, um rei não faz um papel desse, ainda humilhou ele, e ele estava na presença de Deus, mas ele estabeleceu, ele permitiu, ele deixou que o seu lar fosse transformado num ambiente de desonra. E por isso, Davi foi vitorioso na adoração, Davi foi vitorioso nas suas guerras. Davi lutou cerca de 40 guerras durante o seu reinado, nunca perdeu nenhuma. Nunca você vai ver na Bíblia que alguém enfiou a espada de Davi, nunca foi ferido, matou muita gente, foi vitorioso, foi um general vitorioso, foi muito bem. Na administração de Israel, ele foi tremendo, ele foi um profundo administrador, estabeleceu todas as coisas em lugar e ainda organizou o reino para Salomão. Você vai na Bíblia, você vai ver quando ele está escolhendo os funcionários que serviriam a Salomão, você escolheu 6.000 cavalariços, né? 6.000 cavaleiros, né? Aí a Bíblia assim: todos eles adoradores. Escolheu 6.000 copeiros, todos eles adoradores. Escolheu 6.000 escribas e escriturários, todos eles adoradores. Davi estruturou para Salomão 36.000 funcionários, e a Bíblia diz: todos adoradores. Por isso, o reino de Salomão foi um reino de honra. Ou seja, Davi teve a sua família toda desonrada, o seu lar desonrado, mas ele aprendeu a lição, porque quando ele estruturou para Salomão, ele estruturou um reino de honra. E aí Salomão não teve que lutar com ninguém, não teve que brigar com ninguém. O seu reino foi um reino de paz, um reino de enriquecimento, de prosperidade, de vitória, de tudo de bom, porque Davi sofreu, viveu num lar desonrado, mas não queria que com seu filho acontecesse isso. Olha, ele chegou a aprender a lição da desonra. Então, vou repetir aqui uma coisa que você deve guardar em seu coração: nunca desonre uma pessoa honrada, porque quem vai entrar na história para resolver o problema é o Senhor. Sendo o Senhor um Deus de honra e que deve ser honrado, nós quando oramos, nós falamos assim: toda honra e toda glória para o Senhor. Eu, quando termino meu estudo aqui, sempre falo isso: Senhor, toda honra, toda glória desse estudo, se esse estudo for bênção para quem está ouvindo, para quem está assistindo, a honra e a glória pertencem a Ti, meu Pai.
Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sei fazer nada, eu faço do jeito que eu posso, mas eu sei que a bênção, que a unção que tu me concedes, esse estudo, quem tem que ter a honra e a glória dele é o Senhor. Eu sempre faço isso. Ai de mim, se um dia eu pensar em ficar com a honra para mim, não, de jeito, eu não quero nada. Eu só quero é que todo mundo seja abençoado pela palavra e que cada vez a palavra venha mais forte. Agora, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está ouvindo esse estudo e dentro do seu lar você está percebendo que está havendo qualquer processo de desonra, conserta logo, endireita logo, corrige logo, estabelece logo a honra, volta a ter honra, marido e mulher sendo honrados, filhos e pais tendo honra, os pais honrando os filhos honrando os pais. Faça o seu lar de honra para que essa honra se estenda por todas as gerações. Vai ter um estudo mais para frente que eu vou falar sobre a honra em nossas gerações. Eu estou falando aqui de situações presentes, mas eu vou te mostrar que se você vive na honra, essa honra vai se estabelecer por todas as tuas gerações. Mas se entra desonra e você não conserta, e você não breca, e você não para, e você não impede da desonra prosperar, a tua descendência vai ser uma descendência de desonra. E eu acho que você não quer isso, você não deseja isso, você não pretende isso. Mas nós vamos mostrar aqui, né? Vamos mostrar como é que a situação funciona quando a honra vai se direcionando para a nossa descendência. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você hoje viu a história do rei Davi, o homem que, por desonrar um lar, trouxe o espírito da desonra para conviver no meio da sua família. E por isso pagou um preço altíssimo. Davi era feliz quando adorava o Senhor. Davi era feliz quando estava combatendo. Davi era feliz quando estava administrando. Davi era feliz quando fazia muitas outras coisas. Porém, Davi era infeliz quando regressava ao seu lar e via o ambiente em que vivia, com seus filhos inimigos uns dos outros, com aquela situação entre as mulheres, com toda a situação ele sofria. Mas ele aprendeu a lição e a partir daí ele ensinou seu filho Salomão a ver na honra. A minha palavra para você hoje, nosso estudo está terminando, o tempo aqui voa. A minha palavra é que você estabeleça o seu lar como sendo um lugar de honra. Que quando você chegar na sua igreja, você estabeleça a sua igreja como um lugar de honra. A sua igreja não é um lugar de fofoca, não é lugar de crítica para ninguém, não é lugar de estar julgando a ninguém. Você não pode fazer parte desse grupo da desonra. Se tem alguém da sua igreja que gosta de falar mal da vida dos outros, se afasta dele, rompe a comunhão com ele, se afasta dele, não fica dando ouvidos para ele, porque ele vai manchar a tua vida. Ele vai fazer com que você seja alcançado pela desonra. Não permita isso. Não permita, se afasta. Começa a andar com as pessoas que honram a Deus, que honram a sua liderança, que honram seus amigos, que honram o seu governo, pessoas que realmente têm honra, têm um caráter de honra, e você vai ver como a honra também vai entrar dentro do seu lar, e você vai ser tremendamente abençoado, porque eu volto a falar, o nosso Deus é um Deus de honra. Amém, irmãos? Espero que a palavra dessa tarde tenha sido uma palavra abençoadíssima para você. E que você guarde essa palavra e viva essa palavra. Não permita, se afaste de toda pessoa de desonra, sai fora dela. Não dá ouvido para ela, deixa ela sozinha. Porque quando você... Eu tenho um caso interessante na Bíblia, muito interessante mesmo, um caso curioso, porque eu digo curioso porque hoje em dia a gente vê acontecer também nas igrejas. Quando Jó foi atingido por toda aquela aflição que Deus impôs a ele, que ele se assenta, já leproso, já doente, já se assenta, já todo machucado, todo cheio de feridas, que os amigos dele chegam, os amigos sentaram perante ele, os 3 amigos sentaram, ficaram olhando para ele, depois de uma semana, resolveram abrir a boca e dizer alguma coisa, e disseram assim: Jó, confessa para nós o teu pecado, porque Deus não faz isso com ninguém se a pessoa não tiver pecado. Pode confessar que nós somos teus amigos. Coitado, ele precisava de uma palavra de apoio. A autoestima dele estava lá embaixo. Ele pensou que os amigos dele iam socorrê-lo.
Ele pensou que os amigos dele iam honrá-lo nessa hora. Vocês se lembram que Jó era uma pessoa de honra, que se assentava na porta da cidade, dava conselho para todo mundo, ajudava todo mundo, abençoava todo mundo, era um homem respeitadíssimo, honradíssimo, e agora chegam seus amigos: Jó, você pisou na bola, você deixou um furo tremendo aí, confessa pra gente, Jó. Aí você lê o livro de Jó todinho, aqueles diálogos todos com seus amigos, com Deus, etc. Quando chega no capítulo 42, a Bíblia assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por quem? Pelos seus amigos. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Amém, Misael? Fazer um cepalim em Santana Livramento. O pastor Misael está pedindo um cepalim. Vamos fazer um cepalim livramento quando acabar a quarentena, com certeza. Amém? Vamos trocar desse assunto aí. Então Jó orava pelos amigos que desonraram ele. E ele mesmo na prova, na lepra, no sofrimento, na dor, na tristeza, clamava pelos amigos, pedia a Deus para abençoar os seus amigos. Aí a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele possuía antes. E nesse texto de Jó, ainda fala uma coisa interessante, que a família de Jó, aí trouxe ouro, trouxe pingente, trouxe isso, trouxe aquilo, para honrar a ele. Ele nem precisava, que ele estava 2 vezes mais rico do que era antes. E afinal de contas, se esses parentes aparecem agora no capítulo 42 do seu livro, trazendo presentes de honra, onde é que estavam esses parentes quando ele estava no sofrimento? Onde estavam os parentes quando ele estava na prova, morrendo dentro do buraco, cheio de lepra, comendo lá porque a mulher jogava comida para ele? Ninguém apareceu. Mas agora que a bênção de Deus chegou, mostrando que ele realmente era um homem de honra, aí todo mundo vem atrás dele para honrá-lo. Sabe por quê? Com isso eu encerro. Sabe por quê? Quando você está na desonra, todo mundo te abandona. Quando você está na honra, todo mundo vem atrás de você. Quando você é desonrado por uma circunstância qualquer da vida, por uma situação qualquer da vida, o pessoal te abandona. Deus não abandona. Mas quando Deus restaura a tua honra, quando Deus te coloca novamente na honra, você atrai multidões para perto de você. Porque sabe o que acontece? Todo mundo gosta de ver uma pessoa de honra. Todo mundo ama uma pessoa honrada. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, seja você uma pessoa de honra. Eu te abençoo, eu profetizo da tua vida hoje, eu profetizo aqui que a palavra desse estudo vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, você vai meditar, você vai entender e você vai aplicar e você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje, levantando uma vida de honra para você. É no ministério, é na casa, é na família, é nas finanças, é em tudo. Se você vem em honra, vai ter a proteção divina e a prosperidade divina em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora Tânia Bandeira, meu pastor está firme e forte aí, recebe, eu recebo também, em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, estou tanta gente hoje aqui que eu não podia citar o nome de todo mundo. À medida que for entrando, eu fui vendo aqui, mas não podia nem falar. Mas, irmãos, então fica esta palavra. Vamos orar agora e nessa oração eu vou pedir para Deus estender a mão sobre o teu lar, a tua vida e te abençoar e transformar você numa pessoa de honra. Tremendo estudo, Henrique. Graças a Deus, foi realmente muito bom mesmo. Eu também gosto, eu estou aqui, eu fico entusiasmado quando estou falando da palavra. Fico emocionado, eu gosto mesmo, eu amo a palavra de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Vamos orar então, irmãos. Senhor, meu Deus, mais uma vez eu te digo, a honra e a glória pertencem a ti. Mas eu sei, Pai querido, que muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, essa palavra vai tocar no coração deles e o lar deles tem que ser restaurado. Se estão passando algum processo de desonra, eu repreendo agora esse espírito da desonra na vida de cada um deles e eu te peço, Pai, estende a tua mão sobre o coração, sobre a vida deles, sobre a vida da família, do marido, da mulher, dos filhos e restaura a honra, Pai, porque nós queremos ter lares honrados, nós queremos ser cristãos honrados, nós queremos honrar o nosso Deus, nós não queremos que a desonra venha fazer parte da nossa família, mas queremos a honra, e eu profetizo sobre todos eles um ano de honra. Quando terminar essa quarentena, Pai amado, a honra será restaurada em todos os lares, e eles permanecerão nesta palavra, e eles serão abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos recebam esta palavra de honra, e os seus lares sejam modificados
transformados, abençoados e que tenham a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não se esqueça de que eu prometi um presente para vocês. Eu vou ver se o Cláudio já resolveu tudo aí. Daqui a pouco eu vou estar mandando 10 pequenos estudos que não fazem parte aqui do nosso fundamento da honra, mas são estudos pequenos, 5, 6 minutos para você ler. É um presente para você meditar no Shabat, que está começando daqui a 10 minutos. Começa o Shabat Israel e você vai ser abençoado com esse presente que eu vou te mandar em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, né, e dizer gostei, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Domingo estaremos novamente aqui às 10 horas da manhã. Às 9 horas da manhã eu estarei fazendo a ceia. Se você quiser participar da ceia com a gente, você pega o seu pão, o seu vinho na sua casa. Eu não vou na casa de ninguém. Eu vou 9 horas da manhã, a ceia vai ser 9 da manhã. Eu vou fazer a ceia. Se você quiser participar com a ceia, você entra e participa com a gente, porque às 10 horas eu volto novamente para continuar falando da honra, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração de vocês. E daqui a pouco, quando esse estudo ficar pronto no YouTube, eu vou mandar para todos vocês, como faço toda semana. Em nome de Jesus. Daqui a pouco vai aí o meu presente para vocês, que são a playlist dos 10 mini estudos de palavra de sabedoria. Amém?